Irmãos, com certeza nós vivemos dias atípicos, ou seja, dias diferentes. Com certeza também passamos por uma experiência marcante e, para não dizer, há muitos traumática. Algumas semanas se passaram de um período muito turbado na história do Brasil, em que nós vemos, às vezes, irmãos contra irmãos, nós vemos pais contra filhos, filhos desrespeitando os pais provocando a ira aos filhos, e isso muitas vezes motivado por questões políticas, ideológicas. E o resultado está aí, todos nós sabemos, e nós fomos bombardeados todos esses dias. Eu acredito que qualquer um hoje que tenha um celular, que tenha uma conta ou aplicativo do YouTube na sua mão, foi bombardeado por um lado ou pelo outro por ainda um prosseguimento daquele processo que se findou no dia 31 de outubro. E muitas vezes esses conflitos podem gerar em nós uma preocupação extrema com o dia do amanhã. O que vai acontecer a partir de janeiro de 2023? Como vai ser os passos desse governo que agora assume a titularidade da presidência da República, que define os seus ministros, que vai colocar em prática os seus programas de governo. E em meio à vida, nós vamos sempre ter dias de confusão, dias de dúvidas, dias de incertezas e dias de sem saber o que vai acontecer com o amanhã. Eu digo que em certos momentos da vida, somos impactados, ou poderemos ser impactados, por tragédias, doenças, perdas materiais, homens violentos, perseguições, pandemias ou mortes. Neste mundo nosso, hoje, tenebroso, a única regra que fica é: aquilo que é vivo morre. E que o pecado tenazmente nos assedia, ele jaz à porta. Existem dias nessa vida que são verdadeiras provações, onde a tribulação e o sofrimento são tão fortes que nos levam às lágrimas e tão penetrantes dentro do nosso coração, que às vezes é lançado contra nós a tentação da falta de fé, a tentação do desespero, a tentação e a sensação de que Deus se ausentou de nós. Onde estás, Senhor? De que Ele está silente diante dos mal que nos assalta, que não conseguimos sentir o seu amor próximo a nós. Os antigos, quem gosta de história, os puritanos, chamavam este período de nossas vidas como a noite escura da alma. É interessante que esses dias maus são representados em vários textos bíblicos. Por exemplo, em Amós 6,3, diz: vós que imaginais estar longe o dia mau e fazer chegar ao trono da violência. Isso é Amós 6,3. Jeremias 17,17 diz: não me sejais motivo de terror, mas refúgio és tu no dia mau. E Efésios 6,13 que diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Esses versos chamam esse período de dia mau. E essa exposição que eu vou trazer para os irmãos, eu gostaria de trazer algumas lições
da vida de um homem que passou literalmente por um dia assim e dias assim. Como este dia chegou na vida dele e ainda mostrar um pouco de sua experiência registrada na palavra de Deus. E finalizando, gostaria de trazer algumas aplicações para a nossa própria vida. Eu gostaria que os irmãos abrissem, por favor, no livro de Jó, capítulo 1. O texto é dos versos 13 a 22. Mas para melhor entendimento, Jó, capítulo 1. Vamos ler também os versos 8 a 12. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e se desvia do mal. Então Satanás ao Senhor respondeu: porventura Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os bens dos seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás que ele não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estende a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora é o texto da nossa exposição. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam na casa do irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre ele os sabeus e os levaram, os mataram os servos ao fio da espada, como só eu escapei para lhe trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas, os servos os consumiu, e só eu escapei para te trazer-te a nova. Falava ele ainda quando veio Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos ao filho da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava quando ainda veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de teu irmão primogênito, e eis que se levantou grande vento do deserto e deu aos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou a seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O tema da mensagem de hoje é a vinda do dia mau. E a primeira lição que eu quero trazer é justamente nos versos 13 a 15, que fala justamente daquela parte onde sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas bebiam vinho e morreram a fio da espada, apareceu outro mensageiro e um terceiro que sucedeu a esse, tragédia após tragédia. Primeira lição é que o dia mau vem a despeito da alegria, a despeito da prosperidade, a despeito da paz. O mal, a calamidade e a tragédia, a doença não marcam hora, nem local.
para chegar e nem sequer uma data. Pensemos por um instante no que aconteceu há 59 anos atrás, nesse mesmo mês que estamos, quando um presidente que tinha sido vitorioso na sua eleição, gozava de grande prestígio na nação americana, fez um passear de carro aberto pela cidade de Dallas. Esse homem era J.F. Kennedy, John Kennedy. E aí, há 59 anos atrás, a sua comitiva, e ele em específico, foi alvejado por um tiro mortal que transfixou a sua testa. Morreu na hora, naquele momento. E o que dizer de alguns anos atrás, onde um então presidenciável, hoje atual presidente, foi alvo de uma facada que deixou até hoje sequelas. Poderia os seus simpatizantes, os seus correligionários, a sua família, os seus amigos, ter sido aquela uma hora mais destoante? Não estava enfermo, não era idoso. E o que dizer de, no passado, os de meia idade, vamos lembrar, do querido, nunca presidente Tancredo Neves, onde não, apesar de sair, de fazer uma transição de um regime militar para o democrático, ter sido eleito e não conseguiu tomar posse, morreu vítima de câncer. Então, no auge da sua carreira política, certamente aos olhos humanos, nenhum dia é um bom dia para morrer. Mas com certeza, ninguém quer morrer no dia mais feliz de sua vida. Jó, seus filhos estavam num momento de alegria, de grande prosperidade, de comunhão. Você veja nos versos bíblicos, claro isso. Família reunida, banquete abastado, comida, bebida, que era estendida até os animais. Você percebe no texto os animais, as expressões, os bois lavravam, ou seja, estavam tranquilos, estavam silenciosos, pacíficos. As jumentas paciam, ou seja, se alimentavam, pastavam. E neste momento de alegria e paz, o texto nos fala que eles foram alvo de um assalto, onde foram privados, então, dos seus animais e ainda mataram os trabalhadores. Portanto, mesmo a despeito da alegria, das bênçãos, sejam materiais, familiares ou espirituais, o próximo dia pode sim ser o dia mau. Mas ele não só vem a despeito da alegria, prosperidade ou paz. A segunda lição nós encontramos justamente nos versos 16 a 19. Vou permitir ler. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Falava ele ainda quando o outro disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, levaram, mataram os servos, fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Também falava este ainda, e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo, eis que se levantou grande vento, e deu sobre a casa, e caiu sobre eles, e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. A segunda lição é que ele vem como um mal repentino e contínuo. Me concentro aqui no fato que raramente o mal que efetivamente acontece em nossas vidas vem profetizado com antecedência. E geralmente vem como ladrão na noite, como relâmpago que vai do Oriente e se mostra no Ocidente.
Aqui nesse texto vemos a expressão fogo de Deus. Você viu isso no texto? Fogo de Deus. Essa expressão no hebraico tem sido entendida pelos comentaristas como o relâmpago. Mal sabia Jó que o agente maligno imediato da tentação é o que estava por detrás daquele relâmpago. E a maior parte da tentação era essa. Porque Satanás queria que Jó visse aquele evento como algo que procedesse diretamente de Deus. E o levasse, através daquela dor, a amaldiçoar o Deus que ele servia. Essa é a tentação. Certo é que Deus, com certeza, já puniu diretamente os homens. Já abriu a terra, como na época de Moisés, abriu, tragou aqueles idólatras. Já fez isso. Já mandou um anjo diretamente exterminar os primogênitos do Egito. Nós já estudamos isso. Deus pode diretamente, ele é Deus, ele é soberano. E os homens são responsáveis pelos seus atos. Mas neste caso específico, por isso que nós lemos o começo do texto, o agente maligno por trás desta ação era Satanás. Surpreendentemente, também foi a sequência de eventos ligados com uma corrente dantesca do inferno. Mal atrás de mal, abismo de dor atrás de outro, fila de desastres contínuo. Muitas vezes uma dor específica por um mal que nos acontece, já grande sofrimento, mas ainda é suportável. Mas o que dizer de um mal ligado a outro em sequência? Se você já passou por isso, você sabe o que eu estou falando. Lutar contra uma dor específica, às vezes é sofrida, mas suportável. E o que dizer de uma sequência de eventos, como vemos no texto? E a ideia do texto justamente é essa sequência. Dos servos chegando um atrás do outro e contando aquilo que tinha acontecido. Perceba as expressões no início dos versos 16, 17 e 18. Falava ele ainda. Percebeu isso no texto? Falava ele ainda. O outro chega. Jó estava sob uma pressão de um dia terrível. O mal chegava de forma repentina e contínua. O dia mau estava presente. Primeiro, veio a despeito da alegria que se experimentava. E agora, veio de muitas vezes de forma repentina e contínua. Mas ainda os versos 18 e 19 nos trazem outra lição. Veja os versos 18 e 19. Também ele falava ainda quando veio outro e disse: estavam teus filhos e filhas comendo, e levantou-se o vento, caiu a casa sobre ele e eles morreram. Dia mau. Ele vem como um aguilhão naquilo que é mais íntimo na tua vida. Certa vez, conversando com um irmão aqui da igreja, falei: não fomos criados para a morte. Pense por um momento num filho que cuida de seu pai ou sua mãe, que estando já sua mãe ou seu pai em idade avançada, muitas vezes, quem sabe, hospitalizada, enferma, tendo esquecimentos, tendo delírios, já não diz mais as coisas que são inteligíveis como antes, não mais se movimenta,
muitas vezes precisa ser carregada ou carregado. Alguns dos enfermeiros e dos médicos não se preocupam mais em prover aquele tratamento tão próximo, como se já dissessem, mudará alguma coisa? Que adianta tratar? Chegou nessa situação, a idade já está avançada. Aí eu te pergunto, será que isso irá transformar alguma coisa dentro do coração daquele bom filho e do que ele sente por a sua mãe? Será que ele deixará de lutar por seu idoso pai? Será que ele o abandonará ou a abandonará? Deixará ele tentar ou de dar alimento na sua boca? Aquilo que é necessário à conservação ainda da vida? Você já se perguntou, por que lutamos tanto pela vida? Ou por que lutamos para desenvolver dia após dia uma longevidade? Para tentar, quem sabe, acrescentar alguns anos à nossa existência. Eu te digo novamente, não fomos criados para a morte. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram criados para a vida. E sendo obedientes para a vida eterna. Vida sem fim. E a morte veio por conta do pecado. No caso de Jó, a dor era maior ainda. O aguilhão da morte usava de uma peçonha específica, de um veneno ainda mais mortal, onde a própria ordem natural das coisas não foi respeitada. Aqui não vemos um pai sendo enterrado por seus filhos, mas um sofrido pai enterrando os seus filhos. Sem dúvida, esse foi um dia mau na vida de Jó. Escuro como eclipse na vida. E aí, irmãos, para encerrar, me permita algumas aplicações baseadas nas primeiras palavras de Jó, quando confrontado com esse dia mau. E ele diz isso nos versos 20 a 22. Diz, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, cortou o cabelo, né? Lançou-se em terra e adorou e disse, no saí do ventre de minha mãe, no voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Qual a nossa postura diante de um dia que se achega como esse na nossa vida? O que dizer quando o dia mau bater a nossa porta? Que com certeza, se você já tem uma certa idade, com certeza ou já veio ou poderá ainda vir. Você já poderia ter passado por esses dias. Eu já passei por dias muito terríveis. Nós devemos seguir o que servo Jó falou. Em primeiro lugar, nos humilhemos diante de nossa pequenez e falta de respostas. Nos humilhamos diante do silêncio, nos humilhemos diante do silêncio que nos impõe a dor. O que diante de nós, das tragédias, procura em primeiro lugar humildade.
com certeza, através delas sentirá o conforto de Deus necessário. O Senhor se aproxima de quem? Dos humildes. Resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Jó sabia disso. Sabia que todas as bênçãos que Deus nos confia neste mundo são dele. Somos apenas mordomos daquilo que ele nos confia. Somos como lemos na lição passada. Somos como José do Egito. Na lição passada lemos e vimos como os altos e baixos da vida desse jovem. E é interessante que, em certo sentido, somos como ele, somos como os mordomos de Potifar. Numa linguagem jurídica, Deus tem a propriedade. Nós temos apenas o usufruto. O Senhor Deus, o Senhor tomou de Jó. Bendito seja o nome do Senhor, diz ainda ele. Agora eu lhe digo que só diria isso quem tem uma visão plena, dada pela graça de Deus, que, aliás, é melhor do que a vida. Em nenhum momento lançou Jó a culpa em Deus. Tão difícil de ver isso. Em muitas vezes, pessoas em situações bem menos drásticas como foram a daquele homem, saírem da igreja, blasfemaram o Deus que um dia serviram, deixaram o evangelho e, quem sabe, a comunhão. Certa vez, Jesus, ao ser interpelado a respeito de uma tragédia, quando a torre de Siloé tinha desabado sobre 18 pessoas e matado essas pessoas. E na mente daqueles que estavam interpelando Cristo, provavelmente aquilo tinha acontecido porque eles tinham sido mortos por descuido ou por algum pecado que tinham cometido. A resposta do mestre foi de exortação aos seus ouvintes. Ele disse em Lucas 13, 4 a 5. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados de sua chegada, de sua situação. Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se vós não se arrependerem, todos igualmente perecereis. Resumo, a pergunta importante não é porque o mal aconteceu com alguém. Não é porque o mal aconteceu com alguém. Mas qual a nossa situação diante da possibilidade da chegada deste mal à nossa porta? Se a morte te acometer e me acometer hoje, e quem sabe nessa manhã, para onde vais? Irmãos, que possamos entender isso na vida de Jó. Que mesmo diante do dia mau, da noite mais escura, a fé, fruto da graça de Deus, brilhou naquela escuridão. Levou a entender que mesmo se perdermos famílias, bem prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Afinal, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se a si mesmo, perdendo a sua alma, como foi pregado recentemente aqui? Que o Senhor, por fim, nos conceda ainda misericórdia e graça para passarmos por esses momentos. Não é pela tua força. Não é pela minha força. Mesmo que as lágrimas cheguem aos nossos olhos, a fé
dádiva divina, permaneça no nosso coração. Como disse ao princípio, no princípio da mensagem, em certos momentos desta vida somos o quê? Impactados por tragédias, por doenças, por perdas materiais, por homens violentos, por perseguições, por pandemias e até pela morte. A única regra certa nesse mundo, eu disse, aquilo que é vivo, um dia morre. E a tentação jaz à porta. Se lhe perguntassem qual a tua única esperança na vida e na morte, o que você responderia? Existe um documento de fé que responde isso de uma forma simples e marcante a essa pergunta. Qual a tua única esperança na vida e na morte? Ele diz assim, e eu concluo a mensagem, que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente por todos os meus pecados. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai celeste, um fio da minha cabeça não cai. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna. Ele é o penhor da herança. E faz-me disposto e pronto de coração a viver para ele de agora em diante. Que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Na verdade, todas as coisas cooperam para o meu bem. Ele me assegura através do seu Espírito a vida eterna e me faz disposto para de agora em diante viver para ele, para a sua glória. Irmãos, bem-aventurados nós somos se cumprirmos essas palavras. Que Deus muito os abençoe.